Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre estudos de ligação e associação da disciplina de Genética Humana 1, para quem não pôde acompanhar a aula presencial. E esse tema, então, basicamente se resume numa pergunta que é: como identificar genes envolvidos na determinação de uma doença? Então, a gente pode dividir essa questão em como identificar genes envolvidos em uma doença monogênica, né, ou como identificar genes que determinam, que causam uma doença monogênica, e uma outra pergunta que seria como identificar genes envolvidos na determinação de uma doença multifatorial. E a gente vai começar pela primeira pergunta, com relação às doenças monogênicas, que é uma coisa relativamente mais simples, né, comparativamente mais simples. Então, ao longo da história, foram diferentes métodos que foram utilizados para identificação de genes que causam doenças monogênicas, o gene da doença, né? A mutação da doença. Então, esse artigo que eu trago para vocês, ele fez essa divisão muito didaticamente em 3 fases. A primeira fase sendo a fase bioquímica, de identificação de genes, a segunda fase baseada em clonagem posicional, e a terceira fase, já baseado em sequenciamento, identificação de sequências de DNA. E ele traz uma linha do tempo, né, com vários acontecimentos aí que contribuíram para o desenvolvimento, né, de novas tecnologias, bancos de dados e genes também que marcaram essas fases. Então a gente vai passar um pouquinho por essa linha do tempo. Então, a primeira fase foi a fase bioquímica, né? E ela foi marcada pela identificação dos genes das hemoglobinas. E, então, bioquímica, porque a gente não tinha realmente acesso ao DNA, a sequência de DNA e a identificação dos genes, então era feita de uma maneira indireta, através dos seus produtos, ou seja, das proteínas, né? E, então, aqui ainda no início, né, dessa linha do tempo, lá no início dessa fase bioquímica, a gente tem a identificação do primeiro gene, que foi o gene da beta-globina, causador da anemia falciforme, mas, né, também de outras doenças, como as beta-talassemias. E como que isso foi possível, né? Como que essa identificação foi possível? Primeiro porque essa proteína, ela é muito abundante nas células do sangue, nas células vermelhas do sangue, assim como o RNA do gene, né? E essas doenças, né, e a doença falciforme são comuns, e então tinha bastante pacientes, né, para poder disponibilizar amostras. E o tecido, né, a coleta de sangue era um tecido muito acessível, então era viável de realizar uma análise. Então, a primeira identificação foi feita em cima das subunidades da própria proteína, né, que foram identificadas por sequenciamento de peptídeos. Né? Então, foi determinada a sequência de aminoácidos que formava, né, a proteína. E a partir daí foi possível fazer comparação com proteínas das doenças, ou seja, com variantes patogênicas da hemoglobina. Então, pacientes de anemia falciforme tinham uma hemoglobina que era diferente. Então, comparando essas sequências de aminoácidos, foi possível determinar qual era, né, a variante patogênica para essa doença. E então foi uma identificação direta, né, do gene. E o cluster do gene da beta-globina, o HBB, ele acabou sendo clonado e sequenciado no final dos anos 70, né? E muitas variantes patogênicas foram identificadas né, na sequência dessa descoberta. E aí vieram vários outros genes, né, que foram identificados também por sequenciamento de proteínas, né, determinação da sequência de aminoácidos das proteínas e a identificação de alterações, né, de variantes patogênicas. Como alguns exemplos aqui que a gente tem, inclusive, de exemplos clássicos de livros, né? Porque eles foram, assim, dos primeiros a ser descobertos, então são muito bem conhecidos hoje em dia, muito bem caracterizados,
e são grandes exemplos de doenças monogênicas, né? Então a gente vê aqui a fenilcetonúria, né, com a identificação do gene dela, a hemofilia A e, inclusive, formas monogênicas de doenças que são multifatoriais, que é por o caso da hipercolesterolemia familiar. Essa doença, né, hipercolesterolemia, é uma alteração, na verdade, né, do perfil lipídico de colesterol, né, que ela é multifatorial, né? A gente tem uma distribuição aí, as pessoas têm diferentes quantidades e a gente tem um limiar, né? Então, como a gente viu nas características multifatoriais, a gente tem um limiar que a gente considera que já é um problema, que já é um excesso de colesterol. Mas, nesse caso da familiar, ela é monogênica, então a alteração nesse gene, o LDLR, ele é suficiente, né, para determinar um alto nível de colesterol desde o nascimento. Tá? Então, as pessoas, essa doença ela não vai ter relação com o ambiente, não importa alimentação, não importa atividade física. Né? Então, é uma forma monogênica da condição. Bom, e aí a gente passa para a segunda fase, que é a clonagem posicional. A clonagem posicional, na verdade, foi a técnica que foi utilizada para a descoberta da maioria das doenças mendelianas comuns. Foi nesse período que a gente conheceu a maioria dos genes causadores de doenças monogênicas. E a clonagem posicional, ela é basicamente a identificação de um gene baseado na sua posição do genoma, então não na sua bioquímica, não pelo conhecimento da proteína que ele produz. Né? Então é uma fase diferente já da fase bioquímica. E o início dessa clonagem posicional é um estudo de ligação. Então o estudo de ligação, né, ele surgiu a partir de uma observação, né, de uma conclusão ali, que foi publicada em 1980, de que a ligação de um loco, de um gene, né, de um loco relacionado a uma doença, por exemplo, o gene causador de uma doença monogênica, a ligação dele com um marcador polimórfico no genoma, então a gente pode pensar aqui num SNP, por exemplo, né, porque esse SNP está fisicamente no mesmo cromossomo, próximo, né, da região do gene que causa a doença, então eles estão ligados. E, portanto, a chance de recombinação ocorrer na divisão celular entre o gene da doença e esse SNP é muito pequena. Então, basicamente, você tem o gene, né, da doença e esse SNP sendo transmitidos juntos, né, de geração em geração. Então, como que na prática esses estudos eram feitos? Né? Famílias grandes com muitos indivíduos afetados, e o estudo de muitos marcadores polimórficos, né, muitos SNPs, por exemplo, distribuídos em todo o genoma, né, porque aqui a gente não tinha vamos procurar por tal região do genoma. Né, a gente estava tentando descobrir em que região do genoma que esse gene está. Então, muitos polimorfismos para poder ter marcadores por todo o genoma. E para você poder mapear, então, o gene causador de uma doença em uma região específica do genoma, através da identificação de que aquele SNP está sendo transmitido sempre que a doença aparece. Né? Então, o primeiro estudo da clonagem posicional a identificar a localização genômica de um gene causador de doença foi o da doença de Huntington. Então, foi já em 1983, e esse gene, né, foi mapeado no cromossomo 4 humano através de um estudo de ligação, na verdade com um conjunto relativamente pequeno de marcadores, mas foi detectado que a transmissão da doença era transmitida junto com um marcador do cromossomo, que estava no cromossomo 4. Né? Então, foi o primeiro, né, estudo bem sucedido dessa fase. E a gente, então, basicamente usa a ligação genética, né, ou associação não aleatória de duas características na transmissão, né, de uma geração a outra, como a base da clonagem posicional. Então, essa característica, no caso, né, é a doença, uma delas, né,
E a outra característica seria o próprio polimorfismo, a sequência de DNA mesmo que a gente está utilizando como marcador. E isso viola a segunda lei de Mendel, né? Então, a ligação, ela seria a terceira lei de Mendel, né? Os genes que estão ligados, né? Então, o gene da doença e o marcador estando ligados. A segunda lei de Mendel, se vocês lembram, ela diz que um gene se segrega, né? É transmitido de geração em geração, independentemente dos outros genes. Né? E aqui não é o caso. E aí a gente foi desenvolvendo mais e mais marcadores, né, a partir do estudo de polimorfismos no DNA. E hoje a gente tem milhões de SNPs que são conhecidos e também milhares de microsatélites ou STRs, que são os Short Tandem Repeats, né? Então são aquelas sequências repetitivas do DNA, por exemplo, um GA repetido 10 vezes, né? E aí você pode ter essa repetição em 10 vezes, em 11, 12 vezes, né? Então é um polimorfismo. E a gente pode utilizar, então, milhões de SNPs como marcadores em um estudo desse. Então, como que a identificação acontece? Você vai precisar, na verdade, identificar diversas famílias com essa doença, né? Então, não uma única família, porque você precisa realmente de um grande número de indivíduos, porque você está fazendo basicamente aí uma correlação, né, entre a transmissão de um gene e uma doença, né, de um marcador e uma doença. Então você precisa de um grande número amostral, né? E então você identifica várias famílias, né, que tem essa doença. Você vai ter um diagnóstico bem certinho para esses pacientes, para você não estar trabalhando, na verdade, com várias doenças. Você coleta DNA. Você vai precisar de centenas de indivíduos, né, coletados. E você vai genotipar o maior número de marcadores possível. Então, nessa fase, em torno de 400 polimorfismos eram analisados por vez, né, de modo a se analisar a maior parte possível do genoma. E aí vai analisar nos heradogramas dessa família quem que tem a doença e quem que tem, né, cada alelo desse marcador para identificar essa transmissão conjunta. E a forma de identificar essa transmissão conjunta passa por um método estatístico de avaliação se essa transmissão está sendo ao acaso ou se ela está sendo realmente ligada, né, por ligação, para a gente encontrar a ligação do marcador com a doença, tá? E aí, claro, se a gente encontra a ligação, a gente não sabe exatamente qual é o gene que está associado com a doença. A gente sabe a região genômica. E aí depois, né, porque a gente só usou um marcador da região genômica, e depois a gente vai ter que olhar para essa região genômica de uma forma mais específica, né, de olhar todos os genes que estão nessa região e quais poderiam ser as mutações que realmente causam a doença, né, o que a gente chama de mutação causal. O método estatístico, então, que eu citei, né, esse método LOD-score, ele vem LOD de logaritmo de odds, né, ou probabilidades. Então, na verdade, é uma estimativa estatística da probabilidade relativa de que dois locos, né, o marcador e o gene da doença, eles estejam localizados próximos em um cromossomo, de modo que são herdados juntos. Então, isso é um log, né, um log de odds ratio. Né? A odds ratio é a razão de probabilidades, a OR, né, que é um cálculo que a gente faz muito também para doenças multifatoriais quando a gente faz estudos de associação. E o que é essa OR? Basicamente a divisão, né? A probabilidade de você obter a taxa de concordância que você observou, concordância entre a presença da doença e a presença do teu marcador, né? Então a probabilidade da concordância que você observou, dividido pela probabilidade de obter essa mesma concordância por acaso, né? Sendo que eles não estariam ligados, simplesmente por acaso eles às vezes acontecem juntos, né? Então, você tem uma probabilidade, na verdade, né? Você tem uma estimativa para você poder decidir
eles estão acontecendo juntos ao acaso ou eles estão realmente ligados, né? O quanto que eu posso considerar, porque se a gente pensar na transmissão de uma doença, né, dentro de uma família, de um pai para os filhos, por exemplo, você acaba tendo de um alelo, né? Por exemplo, em um pai heterozigoto, ele tem 50% de chance de transmitir esse alelo para cada filho. Isso por acaso, né? E então a gente tem uma chance ao acaso desse alelo estar presente, né? E a gente tem que diferenciar isso de uma ligação. Tá? E aí, como que a gente realmente identifica uma variante que seja causal, né? Então, nesse caso da clonagem posicional, mesmo tendo uma etapa posterior, né, a gente busca que essa evidência seja o mais forte possível. Por exemplo, o genótipo, que né, as pessoas que têm essa mutação que causa a doença, por exemplo, então, se for recessivo, o tal do azinho, né, ele só pode existir em pessoas que têm a doença. Se ele existir em pessoas que não têm a doença, né, como uma doença monogênica, a gente elimina ele como mutação causal. Né? Não pode ser causal se tem pessoas que têm ele e não têm a doença. Né? Considerando aí uma penetrância de 100%, considerando que tendo o genótipo vai ter a doença, né, que é uma doença monogênica simples. E a gente tem observação também que muitas famílias diferentes, elas podem apresentar mutações diferentes do mesmo gene nos indivíduos afetados pela doença, né? Porque isso acontece muito, mostrando que esse gene, ele realmente é o gene da doença, porque se você, digamos assim, estragar o gene, não tiver, né, o produto desse gene, a doença vai existir. E só que isso, né, são assim evidências, né, para a gente mostrar realmente uma variante sendo causal, né. Hoje em dia a gente faz estudos funcionais, né, para a gente ter um efeito realmente do gene, o produto que ele produz, a gente altera ele, então pode usar modelo animal, pode usar estudos em cultivo celular, né, mostrando o impacto que essa mutação vai ter. E os 2 primeiros genes que foram identificados aí com a clonagem posicional, então nesse período posterior aí, foram de granulomatose crônica e de distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne, inclusive, ela é ligada ao X, né? Ou seja, o gene DMD, ele está localizado no cromossomo X. E o primeiro gene relacionado ao câncer o primeiro gene mendeliano, né, relacionado ao câncer foi o do retinoblastoma, o RB1. Né? E a gente teve um projeto que foi muito fundamental nessa expansão dos marcadores genéticos, né, dos polimorfismos, e para a gente então poder fazer o mapa, né, de muitas dessas características e o mapa de localização dos genes, né, nos cromossomos humanos, que foi o projeto do consórcio CEPH, que na verdade foi um grupo grande, né, de cientistas que elaborou um mapa de ligação genética do genoma humano através do estudo de polimorfismos de várias populações. Né? Então, foi um projeto que durou bastante tempo, né, e foi um primeiro projeto assim mais abrangente a fazer isso. Então, a partir do desenho, né, desse mapa, que é literalmente assim você ter o desenho de todos os cromossomos humanos e a localização de diversos genes, né, a posição desses genes relativamente uns aos outros nesse cromossomo, mesmo sem ter a sequência de DNA. E então, a partir desse projeto, né, a gente tem a identificação de muitos marcadores que daí estão disponibilizados para o estudo de ligação de diversas doenças. E já nos inícios dos anos 90, a disponibilidade de marcadores era tanta que já era possível localizar, né, teria
marcadores suficientes para localizar os genes com uma precisão de 1 megabase de DNA. Então, você tinha pelo menos um marcador a cada 1 megabase de DNA, e isso facilitava, inclusive, a etapa posterior de identificar quais eram os genes que estavam nessa região, então qual seria a mutação causal, qual seria a proteína relacionada a essa doença. E um marco importante que a gente teve foi a invenção da PCR, da reação em cadeia da polimerase, né? A gente usa tanto PCR hoje em dia, e ela foi publicada, né, o método foi publicado em 1986, e a partir daí a gente começa a poder estudar sequências de DNA sem necessariamente ter que passar pela etapa de clonagem, né, que é uma etapa muito trabalhosa. Então, metodologicamente, isso também foi bastante relevante. E já, né, no ano 2000, na verdade, em 2 de fevereiro de 2000, o OMIM, que é um banco de dados de doenças monogênicas, né, que vinha fazendo o catálogo, né, na verdade, dessas relações entre doenças e genes, né, quais genes estavam determinando quais doenças, chegou ao número de 1000 registros, né, 1000 genes com variantes causadoras de doenças. Então, isso foi o marco, assim, né, que daí para frente, né, teve uma continuação ainda da fase da clonagem posicional, porque era uma técnica, né, muito bem sucedida na identificação de genes de doenças, mas a partir daí a gente já começa a ter outras questões surgindo. O OMIM, só para a gente mostrar, né, é um catálogo de herança mendeliana ou de doenças monogênicas humanas, e é um catálogo que começou em papel, na verdade, mas ele está disponibilizado online há muitos anos, e esse site é um site que qualquer pessoa pode acessar, ele é livre, é aberto, e ele tem a descrição dessas características ou doenças genéticas, né, monogênicas, e quais são os genes, as mutações que foram identificadas como causais, e ele se expandiu tanto que hoje ele já tem também características não monogênicas, mas que doenças, né, que têm algum gene identificado, alguma mutação identificada relacionada a essas doenças. E aí a gente entra na terceira fase, né, na fase atual, né, que a gente está, na verdade, de identificação de genes de características monogênicas, que é a fase de sequenciamento, identificação de sequências de DNA, né, e que, na verdade, foi uma fase que foi possível pelas tecnologias, né, e pela disponibilização também do sequenciamento do genoma humano, dessa sequência de referência que facilitou, obviamente, né, a descoberta dos genes. Claro, ter a sequência não significa saber quais genes existem ali naquela sequência, né? Ter a sequência, primeiramente, era simplesmente a disponibilização da sequência de A, T, Cs e Gs que estão, né, no DNA. Mas os genes foram localizados, né, logo após isso. Então, a gente tem esse grande marco da publicação da sequência do genoma humano, ou do primeiro rascunho, né, do genoma humano, que foi feito, né, que foi realizado, e ali logo no ano 2000, né, 2000, 2002, a gente estava fazendo essa disponibilização e a gente já tinha iniciado uma fase de anotação, que a gente chama, que é a fase de identificar que sequência é um gene, que sequência é uma sequência não gênica, é um regulador, um enhancer, né? Então, essa fase começou a partir da disponibilização das sequências. E na mesma época, porque o sequenciamento do genoma humano demorou muito tempo, muitos anos, né? Mas na mesma época que a gente consegue completar esse sequenciamento, a gente tem o sequenciamento de vários outros organismos, né? Então, o genoma do camundongo, por exemplo, e de outros organismos modelo para o estudo de doenças humanas foi muito importante, porque uma vez que a gente tem o genoma do camundongo, conhece também os genes que o camundongo tem, a gente pode testar mutações em modelo animal, né, em camundongos, para verificar o resultado dessas mutações, né, de uma forma que a gente não pode fazer com humanos. Então, isso também avançou muito, né.
E a gente tem logo em seguida outros projetos começando que vão, por exemplo, o HapMap, que ele vai estar interessado em, na verdade, identificar as variações do genoma humano, né? Então, claro, a gente tem uma sequência de referência, mas a gente não tem ainda noção dos polimorfismos, né? Nessa época da localização dos polimorfismos no DNA, né? E a gente, então, com o HapMap, começa a conhecer a, a forma como esses polimorfismos estão distribuídos no genoma e quais alelos, na verdade, são ligados ou são transmitidos em conjunto. O HapMap, que é de haplótipos, né, mapa de haplótipos, haplótipos são as combinações de alelos de genes diferentes, ou combinações de alelos de polimorfismos diferentes. Eu tenho, por exemplo, 2 SNPs na mesma sequência de DNA, um próximo ao outro, e um alelo de um SNP e o alelo de outro SNP acabam sempre sendo transmitidos juntos, porque eles estão muito próximos e dificilmente acontece recombinação entre eles. Então, esses alelos, na verdade, se eu encontrar um desses alelos, eu sei qual é o outro, que eles sempre estão juntos, né, no mesmo cromossomo. Então, isso facilita porque eu posso identificar só um desses alelos, eu não preciso estudar os 2 polimorfismos, tá? Então, a gente, na sequência, teve também o projeto ENCODE. ENCODE é de elementos funcionais, né, não codificantes. Então, a gente está olhando agora não só para os genes, mas para sequências de DNA que não são genes, até porque foi descoberto que a sequência codificadora do genoma humano é menos de 2% do genoma. Então, o que toda essa outra sequência, todo, né, esse genoma está fazendo, que não é codificar proteínas, né? Então, foi o início dessa identificação, e esse projeto identificou elementos reguladores, como enhancers, acentuadores, né? Também elementos de repressão, como insuladores, e isso facilitou muito a interpretação de mutações que são localizadas em regiões que não são codificadoras. E hoje a gente vive a era pós-genômica, né, que é dominada por esses métodos de sequenciamento em larga escala, né, sequenciamento genômico, e a identificação de novos genes hoje, né, e desde 2003, aí, nessa época que a gente já tinha o sequenciamento do genoma de referência humano, são 3.500 genes causadores de doenças monogênicas identificados, o que é uma taxa de aproximadamente um novo gene por dia. E claro que a gente está hoje já identificando genes de doenças raras, né, muito raras, e tem algumas abordagens, né, algumas situações que favorecem a identificação de genes. Uma delas é a situação de mutações novas que causam doenças, né, então essas mutações novas favorecem, facilitam, né, a identificação, porque é uma mutação que acabou de surgir e ela está relacionada a uma doença. E a outra questão são os casamentos consanguíneos, né, que também tem um impacto no surgimento de doenças genéticas. Então, com relação às novas mutações, a gente está falando de mutações que vão ocorrer na gametogênese ou ali na primeira célula do zigoto, né, ou seja, que vão estar presentes no zigoto, e que então elas não foram herdadas dos pais. Elas são novas, né, elas acabaram de surgir. E então a taxa de novas mutações é de cerca de 1 × 10⁻⁸ por gameta por geração, né? Então isso estimado através do sequenciamento genômico de trios, que são sequenciar pai, a mãe e o filho. O pai é todo o conjunto, né? A família, o núcleo familiar. Então, você identifica uma mutação que está presente no filho que não está presente nem no pai nem na mãe. A maioria dessas mutações, ela ocorre na espermatogênese, tá? Então, erros de replicação que ocorrem ali na formação dos gametas masculinos. Então, a idade paterna, ela é positivamente correlacionada com o número de novas variantes no zigoto. Então, foi estimado que tem cerca de 1,5 variantes a mais por ano de idade paterna. Então, comparando um pai
que foi pai aos 50 anos com um pai que foi pai aos 30 anos, esse pai de 50 anos, né, ele tem 30 variantes a mais, o filho, né, dele tem 30 variantes a mais, 30 mutações novas a mais do que o pai de 30 anos. Então, isso resulta numa taxa calculada, esperada, né, de 60 novas mutações a cada recém-nascido. Então, isso é bastante impactante, né, para surgimento de novas mutações. E nesses casos, né, a gente costuma fazer o sequenciamento do exoma, que seria o sequenciamento de toda a região, todas as regiões codificadoras do genoma humano. Por que fazer isso, né? Porque só cerca de 1,5% do nosso genoma é região codificadora de proteínas. E a gente consegue identificar muito mais facilmente o efeito de uma mutação se ela é numa região codificadora, porque a gente sabe que ela vai alterar aquela proteína ou não vai alterar a proteína se for uma mutação sinônima. Então a gente tem condição de interpretar essa mutação de uma forma muito mais fácil. E também a gente tem uma economia, né? Ao invés de sequenciar todo o genoma, a gente sequencia só 1,5% dele, e a gente está sequenciando, na verdade, a região que mais provavelmente é afetada nas doenças monogênicas, né? Então, a doença monogênica tem que uma única mutação determinar aquela doença. Então, o estrago, né, digamos assim, tem que ser muito grande. Normalmente, a proteína deixa de ter função, ou a função dela é muito alterada, né? Então, normalmente, são mutações que ocorrem em região codificadora. E a gente, por sequenciamento de exoma, se estima que mais ou menos uma mutação nova no exoma de um zigoto, ela existe, né? Então, cada zigoto vai ter pelo menos uma mutação nova, cerca de uma mutação nova. Então, mesmo doenças que são dominantes, doenças monogênicas que são dominantes, né? Então, a gente vai ter uma única mutação sendo suficiente para a doença, você não precisa ter ela em homozigose, né? Você pode ser heterozigoto e já manifesta essa doença. Ou seja, o pai ou a mãe, se for afetado, ele vai ter a chance de passar essa doença com 50% de chance para o filho, mesmo que seja afetado só o pai e a mãe não tenha o alelo, né? E a gente aqui está falando, por exemplo, de doenças que podem impossibilitar a pessoa, inclusive, né, de ter descendentes. Então, mesmo que nenhuma pessoa afetada pela doença tenha filhos, né, ninguém vai transmitir esse alelo, ainda assim, essas novas mutações vão ocorrer gerando essa doença novamente. Né? Então, tem doenças que basicamente todos os pacientes são mutações novas. E a análise de exoma, né, nos trios, né, pai, mãe e filho, acaba identificando, então, quais seriam os genes dessas doenças dominantes, por focar a análise em mutações novas, né, porque seriam essas mutações que estariam causando essas doenças. E as novas mutações, né, mais da metade das variantes que são causais de doenças dominantes mendelianas são mutações novas, né? Então, a maioria dos casos, né, quando a gente encontra famílias que só tem uma pessoa afetada, né, metade dos casos são mutações novas. Né? Então, para algumas doenças, 100% dos casos, né? E a outra situação que é muito informativa de genes causadores de doença é a consanguinidade, que como mostra o heredogramazinho aqui, a união, né, de indivíduos aparentados geneticamente. Então, a gente pode pensar que isso é relativamente raro, mas na média mundial, 5% da população tem, né, esse tipo de união, né? Então, filhos de casais consanguíneos.
E o problema disso, geneticamente, é que aumenta a homozigose, ou seja, aumenta a chance de você, desse descendente, ser homozigoto, e com isso aumenta a chance de doenças monogênicas que ocorrem em homozigose, que são as recessivas, né? Então, isso é, né, um fenômeno aí genético bem conhecido, bem estudado, e genomicamente a gente tem normalmente, mesmo, né, qualquer pessoa não sendo descendente de um cruzamento consanguíneo, né, de pais não consanguíneos, teria cerca de 30 megabases do genoma com variantes em homozigose, né? Só que comparativamente, um indivíduo que é filho de um casal consanguíneo de primos de primeiro grau, que é o mais comum, né, que acontece, tem 10 vezes mais homozigose no seu genoma, né? Então, aparecem doenças, né, que só vão se manifestar em homozigose, doenças recessivas, né, que são alelos ruins, deletérios, que existem nas famílias, só que normalmente estão em heterozigose, então não estão aparecendo esses efeitos, né? Então tem centenas de genes causadores de doenças autossômicas e recessivas que foram identificadas em famílias de casamentos consanguíneos, justamente porque essas doenças vão aparecer nessas famílias, né? Então boa parte dos pacientes das doenças são filhos de casais consanguíneos, né? Porque é muito raro esse alelo na população. Então, seria muito raro que duas pessoas aleatoriamente com o mesmo alelo se encontrassem. Então, aqui a gente tem um ponto, né, importante, que foi o primeiro gene mendeliano, gene de doença, né, monogênica, identificado por sequenciamento em larga escala, né, sequenciamento genômico, assim, que foi um gene da síndrome de Miller. Isso aconteceu em 2010 já, né? Quer dizer, não foi tão direto assim a identificação de genes após o sequenciamento do genoma humano. Mas desde essa identificação, né, milhares de genes relacionados a doenças também acabaram sendo descobertos por sequenciamento do exoma, e em alguns casos também por sequenciamento do genoma completo, né, embora isso tenha um custo maior, mas a grande maioria então das variantes genéticas que têm um alto impacto, né, ou seja, para as doenças monogênicas ou mendelianas é necessário que elas tenham esse alto impacto, estão em regiões codificadoras ou então em junções de splicing de genes, que são aquelas regiões que ficam entre o exon e o intron, que são muito importantes porque elas têm uma sequência específica que sinaliza que aquele intron, aquela sequência é um intron, que ele precisa ser removido do RNA mensageiro para formar o RNA mensageiro maduro só com os exons, né? Então, essas regiões também têm mutações, né, que estão envolvidas nessas doenças monogênicas. Só que não são 100%. Tem ainda doenças monogênicas que são causadas por mutações em regiões que não são codificadoras, em elementos regulatórios, como enhancers, e tem exemplos disso, como o gene SHH, que ele fica a 1 megabase da região codificadora mais próxima, né? Então, nesse caso, o exoma não dá conta, né, de identificar, ele não vai cobrir essa região. Então, essas doenças ainda precisam de um sequenciamento genômico para identificação, não tem outro jeito. E, na verdade, a gente fala do sequenciamento do exoma como se fosse muito simples, né, o sequenciamento do genoma como se fosse muito simples, a gente sequencia e tá lá a mutação. Mas quando a gente faz sequenciamento, a gente encontra milhões de variantes genéticas e a gente tem que identificar qual seria a causal no meio desses milhões de variantes. Então, isso é um desafio computacional, inclusive, muito grande. Requer um monte de estratégias de priorização, né, do que é mais provável que esteja relacionado à doença, né, como, por exemplo, você identificar a frequência dessa mutação em diversas populações, porque você já parte do princípio que se você está identificando uma doença monogênica, esse alelo que causa ela tem um grande impacto, então não pode estar presente em pessoas que não têm a doença.
E se ele for super comum em alguma população, é impossível que ele esteja causando a doença, a não ser que todas aquelas pessoas tenham a doença, né? Então você acaba eliminando as mutações que são comuns, são frequentes em populações, ou em alguma população, pelo menos, né? Como uma das evidências, né? Aí você vai fazendo vários filtros desses, né, para conseguir priorizar quais são as mutações que você vai investigar mais a fundo para identificar se elas estão ou não relacionadas à doença. Então não é nada trivial, né? A gente está lidando com uma série de coisas, né, com às vezes sequenciamento de trios, né, de famílias, né, de uma forma mais estendida, e está dependendo muito da caracterização precisa dessa doença, né, de ter vários pacientes que tenham um diagnóstico bem preciso e que tenham a identificação de uma mesma doença. Então, essas estratégias que a gente chama de ressequenciamento de exoma, né, porque a gente já conhece a sequência do genoma humano, então é um ressequenciamento, elas acabam identificando o gene ou a mutação, né, causadora da doença em 60% dos casos, para condições monogênicas, né. Então, hoje é o método mais utilizado, inclusive para doenças raras, para identificação, mas ainda tem aí 40% de casos que terminam com um resultado inconclusivo, né, um exoma inconclusivo, ou seja, não foi identificada nenhuma mutação que possa responder, né, que possa ser a mutação causal da doença, né, que ainda é um transtorno para muitas famílias, né, muitos pacientes que recorrem a esse teste, é um exame muito caro, não está ainda disponibilizado de forma ampla pelo Brasil, não está ainda garantido pelo SUS, né? E mesmo assim tem uma grande possibilidade ainda, né? 40% de chance de você não ter o resultado, mesmo realizando esse exame. E aí tem ainda toda uma segunda área, que seria como eu identifico um gene que, na verdade, influencia, a gente não está falando que causa, porque é uma doença complexa, né? Mas como eu identifico um gene que está associado a uma doença complexa. Então, as doenças complexas, elas já são doenças muito comuns na população, por exemplo, uma hipertensão, diabetes, né, outras condições. Então, a gente tem basicamente duas hipóteses, né? A primeira hipótese seria que são variantes raras ou mutações raras que estão em conjunto causando doenças comuns. Então, essas doenças são causadas por uma quantidade grande de mutações raras, né? Então, qualquer uma dessas mutações, em específico, ela pode ter um grande impacto para a doença, só que são várias mutações, né? Então, conjuntos de pacientes diferentes, por exemplo, podem ter diferentes mutações. Então, cada mutação é rara, cada alelo é raro, mas em conjunto todos eles acabam resultando num grande número de pessoas afetadas. E tem exemplos de doenças que são assim, que tem uma mutação de forte impacto e que é rara, né? Só que várias mutações diferentes ocorrendo em diferentes pacientes. Já outra hipótese é de que essas doenças comuns são causadas por variantes comuns, né? Ou seja, alelos que têm um pequeno impacto, mas que têm alta frequência na população, e em conjunto eles somam esses pequenos impactos, determinando essas doenças. Então, a primeira coisa é que para esses alelos serem comuns, eles precisam ter se originado há bastante tempo, porque a frequência dele já está alta na população. Então, ele surgiu como uma mutação em um cromossomo de um indivíduo e aumentou de frequência na população ao longo do tempo. E a gente não vê seleção natural atuando contra ele, até porque ele tem um efeito muito pequeno para a doença, né? Então ele não seria de grande impacto. Mas a ação conjunta, né, de muitos alelos de pequeno impacto acaba resultando na doença ou na predisposição à doença, né? Então, é uma forma aditiva ou multiplicativa do efeito desses alelos. E também tem, na verdade, tem muito mais doenças que tem essa situação como exemplo, porque a maioria das doenças complexas que a gente estuda, a gente acaba achando um monte de mutações que, na verdade, têm um pequeno impacto,
né? A gente não encontra mutações de grande impacto para a maioria das doenças complexas. E para a gente identificar os genes que estão associados a essas doenças, então, a gente faz estudos de associação, que a gente chama, né? E o principal tipo é o estudo tipo caso-controle, onde eu tenho um grupo de pessoas com a doença e um grupo de pessoas sem a doença, porém que são da mesma população, né? Porque a gente viu na genética de populações que a frequência dos alelos pode ser diferente em diferentes populações. E o que eu vou comparar entre os grupos de pacientes e controles é a frequência desses alelos. Porque se eu identificar alelos que são mais comuns nos pacientes do que no restante da população, então é porque esse alelo está estatisticamente associado com essa doença, né? Ele não é exclusivo, esse alelo não existe só em pacientes. Ele existe também em pessoas sem a doença, porque lembra, é o efeito conjunto de muitos alelos, né? Mas ele está mais frequente entre os pacientes. Quer dizer, também tem pacientes que não têm esse alelo, porque esse alelo não é necessário para o desenvolvimento da doença. Mas um paciente pode ter um conjunto de alelos de suscetibilidade diferente de um outro paciente. Mas eu vejo uma diferença estatística, né, na presença desse alelo nesse grupo de pacientes. Então, essa é a base do estudo tipo caso-controle de associação. E para fazer isso, eu preciso de amostras, um conjunto, né, de pacientes e controles muito grande, muitos indivíduos. Então, no passado, a gente tinha estudos de associação com um pouco mais de 100 pacientes e 100 controles. Hoje, a gente já tem estudos de mais de 1.000 pacientes e 1.000 controles. Claro, para doenças comuns, né? Então, a gente está cada vez mais, né, aumentando esse conjunto, às vezes com dezenas de milhares de pessoas, para que a gente consiga ter o poder estatístico de identificar alelos que têm um pequeno efeito, ou alelos até que não sejam tão comuns na população. Então, nessa situação, veja que esses alelos associados, né, com a doença, eles também são marcadores, né? Ou seja, eu também estou buscando algo que eu não sei em que região do genoma está, né? Quando eu faço isso, eu utilizo marcadores, né? Assim como o estudo de ligação. Mas o estudo de associação ele pode ser feito com marcadores genômicos ou com genes candidatos, né? Ou seja, quando eu tenho um gene que biologicamente, né, o papel da proteína que ele produz, por exemplo, tem uma relevância na doença. Por exemplo, é óbvio que num estudo de diabetes, qualquer gene que esteja na via do metabolismo da glicose, ele é um gene candidato. Né? Porque a gente imagina, tem alguma desregulação, né? Tem algum problema ali nessa via. Então, a gente escolhe genes, né? Devido principalmente ao papel dele na potencial na doença, né? E a gente, então, escolhe mutações para comparar as frequências dessa mutação, desses genes, em pacientes e em controles. Logo, né, na sequência do início desses estudos de associação genética com genes candidatos, já foi verificado que melhor do que eu estudar marcadores individuais, SNPs individuais, seria utilizar haplótipos, né, ou seja, combinação de alelos de diferentes genes, ou combinação de alelos de diferentes SNPs para esse estudo de associação. Mas aí tem, né, a situação de doenças que a gente não tem genes candidatos, ou que, na verdade, foi muitos genes candidatos que foram estudados e pouquíssimas associações foram encontradas com as doenças. Então, às vezes tem genes que a gente não suspeita da relação com a doença, mas que tem mutações associadas, né? Então, hoje em dia, a melhor forma que a gente vê de fazer os estudos de associação é livre de hipótese, ou seja, eu não tenho genes candidatos, eu utilizo SNPs em todas as regiões do genoma, quanto mais melhor, né? Então tem
formas comerciais aí, né, de seleção de SNPs, e que daí eu posso fazer, assim como num teste de ligação, né, identificar qual é a região genômica que está associada com a doença. E aí, uma vez que eu identifico a região genômica, daí eu posso olhar melhor para essa região genômica, ver quais são os genes que estão ali, quais são as mutações que estão ali, e fazer, né, uma identificação mais precisa. Então, esse estudo genômico de associação é chamado GWAS, né, o Genome-Wide Association Study. E então, qualquer estudo genômico de associação a características, né, complexas é chamado GWAS. Então, a gente tem tecnologias diferentes. Eu poderia sequenciar o genoma inteiro para fazer esse GWAS, ok? Só que eu teria que sequenciar o genoma inteiro de milhares de pessoas, né? Então, isso não é muito viável economicamente. Poderia fazer com exoma também, mas mais frequentemente a gente utiliza seleções de SNPs, que podem variar aí de 100 mil SNPs até 5 milhões de SNPs, e que são já comercialmente disponíveis em microarranjos genômicos, ou que também os pesquisadores podem mandar fazer esses microarranjos, que são uma tecnologia que a gente chama de microarranjos, mas na verdade é um pequeno chipzinho, bem pequenininho mesmo, que a gente utiliza, com milhares de pocinhos. Cada pocinho desse tá um fragmento de DNA que é correspondente, né, que vai se anelar no genoma do paciente sendo testado, né, ou da pessoa sendo testada, e vai identificar, então vai ter duas formas, né, uma forma com um alelo, outra forma com outro alelo, e cada alelo marcado com uma cor diferente. E essa fluorescência, então, só vai ser emitida quando houver a ligação do DNA da pessoa com a sonda daquele alelo. Se a pessoa tiver os dois alelos, as duas cores vão ser emitidas. E aí, a leitura dessas cores vai ser feita dentro de um aparelho, né? Porque o chip é muito pequeno, né? São milhões de cores sendo emitidas ali, uma pertinho da outra ao mesmo tempo. Então, isso tem uma leitura e um processamento computacional. Então, a gente vai conseguir ver diretamente o resultado disso, né, no computador, pela identificação dos alelos, né, diretamente, que cada indivíduo tem. Então, eu vou identificar, na verdade, o genótipo de cada pessoa que eu estou testando para todos esses milhões de SNPs que eu testei. E aí eu vou poder fazer um teste de associação mesmo, né? Para cada um desses SNPs, a frequência da população controle, né? Da população em geral, é igual ou não é igual à frequência desses alelos nos pacientes daquela doença. Até eu identificar, né, quais desses SNPs têm uma frequência diferente, e aí eu poder identificar quais regiões genômicas, porque eu posso identificar várias regiões genômicas ao mesmo tempo. É uma doença comum, vão ter várias mutações que vão estar relacionadas, né, associadas com essa doença. E aí eu vou poder buscar essas regiões mais especificamente. Tem um probleminha nisso, que eu estou testando milhares de SNPs, então eu estou fazendo esse teste estatístico milhares de vezes. Então, eu tenho um erro associado a isso, e eu preciso que esse erro seja o menor possível, porque eu não vou aceitar, por exemplo, um valor de P de 5%. Eu não vou aceitar errar 5% de milhões de vezes, né? Porque eu vou estar, então, identificando milhões de situações. Então, 5% delas é muita coisa para eu aceitar de erro. Eu vou estar identificando regiões falsas, né? Então, na verdade, a gente tem que diminuir esse erro. Então, é um problema estatístico ali, a gente não pode trabalhar com valores de P de 5%, por exemplo. E a gente acaba fazendo um ranqueamento de mutações que estão com frequências mais diferentes possível, né, entre esses dois grupos. E para a gente conseguir buscar, porque normalmente a gente encontra um monte de coisas associadas, então a gente tem que priorizar, né, quais que seriam associações verdadeiras ou mais fortes. E esse perfil, né, de você acabar selecionando alguns marcadores, mesmo que sejam milhares de marcadores,
você está escolhendo alguns polimorfismos e não testando todos os marcadores do genoma humano. Então, essa identificação ela pode ser feita baseada em tag SNPs, que são SNPs que são escolhidos um SNP, um marcador dentro de cada haplótipo ou dentro de cada bloco de desequilíbrio de ligação, que, por exemplo, foi determinado naquele projeto HappyMap, né? Então veja que importante, aquele projeto determinou quais eram os alelos que estavam sendo transmitidos em conjunto nas populações, porque isso varia de uma população para outra, e então, a partir dessa informação é possível a gente evitar pegar marcadores que sejam transmitidos juntos, porque eles vão te dar a mesma informação. Então, a gente trabalha com os tag SNPs, né? Então, genotipamos um marcador em cada bloco haplotípico, né? Então, a cada mais ou menos 20 a 40 mil bases, na maioria das populações, sendo que nas populações africanas a gente tem um desequilíbrio de ligação menor, né? Justamente o que a gente falou na genética de populações é delas serem populações que têm muito mais diversidade, então um desequilíbrio de ligação menor, tem mais combinações de alelos, né? Então, para essas populações a gente precisa de mais marcadores, então os blocos são entre só 10 e 20 quilobases, significativamente menores, né, do que os blocos de outras populações. E toda essa informação está disponibilizada num catálogo online também, que está disponível publicamente, é só acessar o site do GWAS Catalog, que é então o catálogo de resultados desses estudos de associação. Eles são publicados em artigos, né, mas imagina, não tem como você publicar o resultado de valores de P, OR, frequências alélicas para milhares ou milhões de SNPs de cada estudo em um artigo, né? Então, o artigo sintetiza esses resultados, traz os top hits, assim, os SNPs mais associados, mas esse catálogo permite com que você busque, por exemplo, por uma doença. E aí você tem o resultado de todos os SNPs, né, ou as mutações que foram associadas a essa doença em estudos genômicos. Ou então o contrário, você pode procurar por uma mutação ou por um gene e ver tudo que é de característica que já foi associado àquela mutação ou aquele gene em estudos genômicos. Tá? Então é bem útil, né, e tem muita informação nesse banco de dados, está sempre sendo atualizado também. Então, assim, como um histórico, né, só para a gente encerrar esse tema de identificação de genes causadores de doenças, tanto monogênicas, que a gente está vendo aqui à esquerda, quanto as complexas à direita, eu trouxe duas figuras, na verdade, essa e uma outra, de um artigo que, né, fez esse histórico também, por ano, né? Então, a gente vê aqui à esquerda com as doenças monogênicas, né, que são raras, a identificação de genes começou bem mais cedo, né, do que as das complexas. A gente vê aqui desde 1994 e a gente vê o aumento progressivo aqui até 2018 e alguns pontos, né, que a gente tem ali que tiveram um grande impacto, né, nessa descoberta. Então, desde a publicação, né, do primeiro rascunho do genoma humano no ano de 2000, a gente quadruplicou a quantidade de genes que a gente tem identificado, né? Então, ali nos anos 2000, a gente tinha cerca de 1.000 genes identificados para doenças monogênicas. E a gente chega em 2018 ali com 4.000 genes. E se a gente olhar para o outro lado das doenças complexas, a gente vê uma grande diferença, né? A identificação de genes associados com doenças complexas, doenças comuns, através de estudos de associação, né? A gente só começa a ter genes ali identificados, né? Muito poucos genes ali depois dos anos 2000, então ali 2004, 2005 a gente começa a ter alguma identificação e vai muito lentamente crescendo, né? Então o crescimento do número de genes identificados ele só vai ser grande mesmo a partir ali
de 2010, com a publicação né, com o lançamento do projeto 1000 Genomas, né, que buscou sequenciar o genoma completo de 1000 pessoas e disponibilizar isso. Então a gente começa a ter mais marcadores genômicos, né? Então a gente começa a ter mais ferramentas, né, para identificação. Percebam que o primeiro DIWAS, né, foi realizado em 2005, né, mas só em 2010 que a gente começa a ter esse crescimento mais significativo aí no número de genes, e a gente, claro, comparativamente com as doenças monogênicas, né, a gente tem muito mais genes hoje identificados. Então aqui em 2018 a gente já está ali com mais de 60 mil genes identificados, mas lembrando que são muitos genes que influenciam cada uma das doenças complexas, né? Então a gente ainda tem muitos genes para identificar, porque a gente ainda tem muito o que conhecer a respeito dessas doenças complexas, né? Não temos nenhuma doença que a gente tenha identificado todos os genes. E aqui a gente tem uma outra forma, né, de ver isso também, que esse gráfico de cima, né, está mostrando também ao longo do tempo, de 2007 a 2017, as associações genômicas, né. Então a gente está vendo também, chegando em 2017 ali com mais de 60 mil genes, né, e esse crescimento. Então a gente consegue ver um pouquinho melhor ali, né, a passagem. A gente atinge 20 mil genes ali só em 2015, né? E aí a gente já passa para mais de 60 mil genes em 2017. Né? Então é uma relação foi um aumento muito recente. E aqui embaixo a gente também tem algumas tecnologias que foram fundamentais para essas descobertas, né, e para essas análises genômicas. Então, além de avanços computacionais mesmo, de análise, né, a gente tem diversas tecnologias que possibilitaram, na verdade, não só o sequenciamento, mas também a identificação da função dessas mutações, né? Então, para a identificação realmente desses genes, né, o sequenciamento, a análise genômica, assim, né, de associação, ela é só o primeiro passo, né? Então, aqui a gente tem um monte de outras questões. Então, uma que eu não citei é esse projeto de TEX, que está sendo mostrado aqui embaixo, que é um projeto que fez a relação, né, testou a associação de todas as variantes do genoma humano com a expressão de todos os genes humanos em diversos tecidos, né? Então, não vou dizer todos os tecidos humanos, mas tem inclusive tecidos específicos do cérebro humano que obviamente foram investigadas, foi medida, né, a expressão dos genes em cadáveres, né, obviamente, mas assim, que tiveram uma boa preservação do tecido, né, para poder fazer essas determinações. Então isso dá uma informação muito importante para interpretação dos resultados de associação genômico, até porque a maioria esmagadora de mutações, né, de variantes genéticas associadas com doenças complexas nesses DIWAS são de região não codificadora. Então é o contrário das monogênicas, né? As complexas elas estão principalmente sendo associadas a mutações que podem estar em enhancers, né, em outras regiões, até em promotores, em introns, né, mas que não codificam proteína. Tá? Então, o DTEX foi muito importante, além do ENCODE, né, que eu já tinha falado do ENCODE, e também da análise de alterações epigenéticas, né? Então, metilação do DNA, metilação e acetilação de histonas, né, por exemplo, inclusive para identificar regiões que são enhancers, por exemplo, que tem uma metilação e uma acetilação diferente de histonas, né? Então, isso tudo foi muito importante para essa fase, né, dos estudos genômicos, tá? Também algumas coisinhas que eu anotei para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.